Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para o podcast de hoje, recebemos o professor Lucas Pena, da Nova Acrópole Zona Oeste aqui de São Paulo. Seja muito bem-vindo, Lucas. Olá, Danilo. Olá a todos que nos ouvem. Obrigado por me receber mais uma vez. Bem, pessoal, dando sequência à nossa 15ª edição da Semana da Filosofia, cujo tema é Ser Feliz com a Mente e o Coração, vamos falar hoje com o professor Lucas sobre o tema Filosofia e Harmonia entre a Mente e o Coração. A ideia, como lembramos sempre, não é esgotar o tema, menos ainda trazer aqui verdades absolutas, mas sim refletirmos, conversarmos e, claro, sob a luz da filosofia, maneira clássica, extrair aquilo que de melhor pudermos de forma útil e simples para as nossas vidas. Bom, para começar, Lucas, eu gostaria que você fizesse uma síntese falando para nós sobre as ideias principais, por exemplo, que nos ensinam os ocidentais, ou melhor dizendo, os gregos, e também Kant, quando nos fala sobre a ideia da razão, do raciocínio, da compreensão da vida através de uma forma mais racional, mais lógica, e também falasse sobre as concepções egípcias, principalmente as ideias da doutrina do coração ou dessa forma mais intuitiva de captar a vida, de compreendê-la. Enfim, eu gostaria que você fizesse um resumo sobre essas duas concepções filosóficas, sobre essas duas escolas tradicionais, digamos assim. Muito bom, Danilo. Realmente, quando começamos a investigar, né, essas diversas escolas filosóficas, percebemos que existem ideias que às vezes são até semelhantes, né, mas que estão expressas em vias muito distintas, né? Que estão expressas como que em canais diferentes, né, que o ser humano tem para receber essa sabedoria, né. Então, nesse sentido, acho que é muito bacana, né, e muito complementar a gente poder olhar para essas 2 visões que são realmente distintas e complementares, né. A visão mais racionalista, né, que a gente poderia entender como sendo essa expressão mais própria da mente, a gente vai ver aí em diversos filósofos e, em geral, muitas vezes, né, hoje em dia, quando, se pensa em filosofia, muitas vezes estamos pensando, muito somente nessa via, né. Estamos pensando somente na compreensão de que, através da razão, vamos entender tudo do nosso mundo, né. E aí temos alguns expoentes, né, que trabalharam muito bem esses elementos racionais, né, que levaram de alguma forma a razão que o ser humano tem ao seu ápice, né. Kant, que foi um filósofo moderno, né, tá ali, né, no período histórico do iluminismo, no século, 18, na região da Prússia, né, que mais para frente vai dar origem ao Estado alemão. Ele é talvez um dos maiores expoentes, né, do racionalismo, né, dessa corrente filosófica que vai buscar compreender o mundo através da razão. A gente aqui no Ocidente vê a origem desse pensamento em Platão, né, depois lá dos pré-socráticos e tudo mais, mas também a gente vai ver um discípulo dele, que é o Aristóteles, que vai ser também um um outro grande expoente disso, né, junto aí com Kant. Apesar que talvez os 2 seguem por linhas um pouquinho diferentes, mas são ambas linhas que vão buscar compreender o mundo através da razão. Então, por um lado, Kant ele vai trazer, por exemplo, a ideia de que enquanto nós não nos apoderamos dessa nossa parte racional, de alguma forma vamos estar sempre sendo guiado pelos demais, né, como que se estivéssemos numa minoridade filosófica, e que é a conquista da razão que vai nos colocar nessa posição para a gente realmente assumir compromissos, para a gente assumir responsabilidades, para que a gente tome decisões e não simplesmente seja levado, né, a todo momento. Então isso é uma das ideias, por exemplo, que Kant vai trazer. Aristóteles,
por outro lado, ele vai usar a razão para conhecer o mundo, né? A gente vê muito Aristóteles como o pai das ciências, né? Porque ele vai olhar para a natureza, ele vai olhar para a physis, né? E vai começar a descobrir esses mistérios aí que a gente vê na natureza através da razão, tentando estabelecer ali leis de analogia, tentando estabelecer relação entre esses seres que ele observa, mas vai fazer aí uma ponte, talvez, né, entre o mundo sensível e o mundo das ideias, né, o mundo racional. Platão ele vai mais para essa linha só do mundo das ideias, né? Ele quer olhar para o mundo das ideias apenas, né? E Aristóteles ele olha também para esse mundo sensível e vai tentar fazer uma ponte entre essas duas coisas. Então é interessante que a gente vê como que complementos, né? Às vezes a gente pensa como que em divergências, mas eu acho que é muito mais rico a gente conseguir complementar as coisas. E por outro lado, né, e aí migrando, indo para uma outra linha, a gente vê também, por exemplo, né, dentro da filosofia egípcia, a chamada doutrina do coração, né? Essa concepção de que o coração do ser humano ele é a sede da sua consciência e que de alguma forma vamos estar sempre em contato com uma série de mistérios, né? A vida é repleta deles e que não vamos compreender todos, né? De alguma forma há que aceitar que a nossa razão ela vai nos ajudar muitas vezes, mas ela não vai conseguir responder todas as perguntas, né? A origem da vida, o que acontece depois da morte, qual que é o nosso caminho, né, nessa vida. Então, são alguns mistérios que a gente pode tentar compreender, mas que talvez o uso do coração ele vai ser uma ferramenta ainda mais poderosa, né? E por isso, tendo essa consciência, dentro dessa doutrina do coração, né, percebemos que vamos nos encontrar com uma série de mistérios, né? Qual que é o nosso caminho na vida, qual que é o caminho depois da morte, né? Ou seja, de onde nasce a vida, de onde surge isso. Vamos encontrar muitos mistérios. E a razão, ela pode nos ajudar, ela vai nos ajudar, mas ela não vai resolver tudo, né? Em muitos desses casos, o melhor é encontrarmos esse ponto em que somos verdadeiros conosco mesmo, né? Isso está ilustrado em muitas passagens, em muitos momentos aí da filosofia egípcia, né? Em resumo, a gente encontra aí diversas correntes filosóficas que, se soubermos extrair o que elas têm de melhor, né, elas podem realmente nos ajudar a encontrar uma harmonia em tudo isso. Sem dúvida, Lucas. E, de um modo geral, nós temos a ideia de que nós somos muito racionais hoje, ou seja, alcançamos o ápice da razão ou de uma capacidade de raciocinar sobre as coisas. O que de fato não é real, porque muitas das vezes a gente não reflete como fazer as coisas de uma maneira mais inteligente, mais racional, mais clara. Então, eu gostaria que você falasse desse aspecto, porque nós temos em contrapartida a ideia também da razão como algo rígido, como algo que nós não devemos mudar, como algo engessado ou mais esquemático. Então, não sabemos usar bem a razão, tanto para refletir sobre a nossa vida de forma racional, a termos escolhas coerentes, de uma forma lógica, e em contrapartida, por vezes somos mais frios, racionalmente falando, mais objetivos, concretos, esquemáticos, digamos assim, ou melhor dizendo, mais rígidos na forma de pensar. Então, tendemos aos extremos muitas das vezes. Porém, eu gostaria que você falasse, em base aos ensinamentos dos grandes filósofos, dos grandes sábios, o que é a razão, o que é raciocinar de maneira inteligente, clara, lúcida, para que nós usássemos melhor essa ferramenta tão importante para o ser humano. Muito bem. Realmente percebemos que vamos ter que conquistar essa nossa parte racional. Platão, ele comenta, né, na República, que a alma do ser humano, né, essa nossa parte interna, ela estaria dividida em três partes, né? Uma delas sendo essa parte racional,
e duas outras que seriam a nossa parte colérica e a nossa parte instintiva, né? E que o bom ser humano, vamos dizer assim, né, seria aquele que ganhou domínio, assim como Kant vai falar depois, né, ele ganhou domínio da sua parte racional e agora se governa através dessa parte, né? Porque também seria mentiroso da nossa parte a gente achar que iríamos eliminar as outras duas, achar que não teríamos essa nossa parte mais reativa, emocional, colérica, né, como ele vai colocar, e também a nossa parte instintiva, né, essa parte que nos identifica tanto com os animais, né, que às vezes a gente poderia até reconhecer como o nosso eu animal, né, e nós temos essas partes, né, só que quem escolhe no momento em que eu tô ali, no trabalho, na família, tô tendo um conflito, né, o que que tá mandando? Tá mandando ali a minha raiva que subiu, né, ou aquele meu instinto de poder, meu instinto de dominação, ou realmente a minha razão que, reconheceu que talvez eu tô errado e preciso dar razão ali para o outro. Então a gente ir ganhando esse domínio, né, e ganhando cada vez mais, força com essa parte racional, vai nos ajudando a enfrentar problemas muito cotidianos, né. Vai nos ajudando a reconhecer elementos como esse, né, que podem nos ajudar na convivência, né, ou podem também nos ajudar a encontrar melhor qual é a nossa vocação, porque também algo que nos atrapalha muito quando, nos falta essa capacidade de analisar com objetividade, é que se eu escolho somente por essa parte instintiva, né, e emocional, é bem provável que eu vá fazer uma escolha errada, né. Eu vou fazer uma escolha baseada em princípios, incorretos, né, então dificilmente depois eu vou conseguir viver minha vocação, né. Enquanto se a razão ela assume aí o lugar dela e ela consegue encontrar ali, né, os melhores caminhos, ela consegue abrir espaço para uma inteligência criativa, uma inteligência que é capaz de imaginar os caminhos que vão poder se abrir, eu consigo, com certeza, me encaminhar melhor, né, do que simplesmente estar guiado pelas paixões e pelos instintos. Sem dúvida, Lucas. E só reforçando essa ideia que você traz, me veio à mente um exemplo. Lança-se um produto no mercado, seja ele qual for, e aí há uma propaganda que psicologicamente há um estudo sobre o comportamento do ser humano, enfim, para que se venda um produto, para que se atenda a uma necessidade, a um instinto, a uma carência, enfim. E aí eu me vejo assistindo aquela propaganda, aquele produto que eu não tenho condições naquele momento de comprar e de fato nem preciso dele. Então, uma conduta, uma escolha melhor ou mais coerente, como você coloca, seria avaliar da seguinte maneira: bom, eu preciso desse produto? Eu tenho uma real necessidade de comprá-lo? E segundo, eu tenho condições financeiras para tal? Ou seja, são exemplos práticos de que às vezes, quando nós olhamos de maneira interna para essas experiências, a gente percebe o quão irracional e irreflexivo a gente é para escolher certas coisas. Então, se a gente pega esse exemplo de comprar algo que às vezes não precisamos, não queremos e não temos condições de comprá-lo, e colocamos em outras esferas da vida, muitas das vezes agimos de forma irracional, irrefletida, achando que somos racionais e crendo, atribuindo para nós uma certa conduta de maturidade, de ponderação e de controle da situação, quando na verdade nós somos levados pela nossa parte colérica e instintiva na maioria dos casos. Perfeito. E acho que aí dá para ilustrar bem, até por esse exemplo, porque uma das formas da gente perceber se a gente está sendo racional realmente é reconhecermos que estamos sendo livres. Realmente a gente tá livre dessas modas, estamos livres, das coisas que nos prendem, né, e estamos ali exercendo realmente valores que acreditamos, né.
Então, esse tema da liberdade também é muito amplo, né? Acho que não vale a gente entrar tanto aqui, mas há que reconhecer que o verdadeiro uso da razão deve nos conduzir à liberdade, a uma liberdade interior, né? A uma liberdade de critérios, né? Que nos faz reconhecer princípios, né? E nos mover por princípios, e não simplesmente nos mover por desejo. Bom, Lucas, agora voltando um pouco mais para o Egito, quando nos detemos a estudá-los, ou seja, sua cultura, civilização, os seus valores morais, as suas ideias de religião, de Deus, dos deuses, enfim, quando vamos compreendendo um pouco mais profundamente essas ideias intuitivas que eles nos trazem, fica claro aí que não é algo em detrimento dos ocidentais, na verdade, é uma ideia de complemento, ou seja, nós temos uma outra forma de se enxergar a vida, algo mais intuitivo, mais mágico, algo curioso de se observar, porque algumas coisas nós alcançamos através da razão, através de uma visão direta e lógica, digamos assim, porém os egípcios nos ensinam uma forma diferente de enxergar a vida, ou seja, uma pulsação diferente, uma vibração em relação ao que há dentro de nós como seres humanos e a nossa relação com a vida de uma maneira prática no cotidiano. Então eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre esses elementos para que a gente compreendesse mais a concepção que eles tinham desse aspecto intuitivo da vida e das coisas de um modo geral. Tá bem, perfeito, Danilo. Imagina que podemos conhecer o mundo através da razão, né? E a razão ela vai nos abrir algumas portas. Por outro lado, também existem outras portas que a razão ela não vai abrir, né? Seria como querer conhecer através da razão o gosto das coisas. Não tem como. A razão ela pode entender às vezes se a coisa ela é doce ou se ela é salgada por conta ali das moléculas, mas ela nunca vai conhecer realmente o sabor. Reconhecendo que o ser humano ele tem mais ferramentas do que apenas a sua razão, né, para conhecer o mundo, a gente vê muito nessa doutrina do coração, né, uma busca pela sinceridade, né, em todas as coisas, né? Ou seja, uma busca por um reconhecimento através da essência para além das formas, né? Porque de alguma maneira a razão ela acaba se limitando um pouco pela quantidade de informação que ela consegue obter para reconhecer algo. E essa capacidade, vamos dizer, um pouco mais intuitiva de se conectar com a essência das coisas, sempre foi uma busca, né, do egípcio, de entender ali inter-relações entre coisas que guardam princípios semelhantes, né? E que por isso precisa se sentir essa conexão entre as coisas, né? Mais do que apenas ter ali uma comprovação científica e racional, né? E é interessante que hoje a gente talvez poderia olhar assim, né, com uma visão um pouco cientificista, né? Falar assim, ah, mas isso daí é balela, né? Isso daí é só um sentimentalismo, né? E a gente vê que, na verdade, não, porque inclusive grandes cientistas, né, eles muitas vezes, primeiramente, eles intuem aquilo que eles estão buscando, né, e depois eles vão encontrar as chaves para racionalmente comprovar, né, aquilo que eles propuseram. E talvez isso nos ajude até a compreender um pouco melhor esse tema da magia egípcia, né? Porque vai estar falando aí de uma conexão entre todas as coisas. Hoje a gente percebe tudo muito desconectado, né? Tudo muito separado, mas em verdade tudo parte de uma unidade primordial. De alguma forma, se a gente conseguisse se conectar com o ser das coisas, nós encontraríamos esse nome secreto que está em tudo, né? E por isso conseguiríamos falar diretamente com isso. Ou seja, existe uma busca por reconhecer esse nome interno das coisas, né? E daí estabelecer uma conexão. Então, essa é uma busca por estabelecer uma conexão entre todas as coisas.
Sem dúvida, Lucas. E através da razão, às vezes, a gente não consegue encontrar respostas racionais, digamos assim, né? Por isso que no Pequeno Príncipe a gente vê aquela clássica frase que se diz que só se vê bem com o coração, que o essencial é invisível aos olhos. Ou seja, é uma sabedoria tremenda na literatura que o autor francês Antoine de Saint-Exupéry trouxe muito bem. Então, quando nós vamos ler, por exemplo, as fábulas, isso me remete muito ao Egito, porque o mito e a fábula têm muita semelhança. E tem um fabulista francês, que é o La Fontaine, ele dizia algo muito interessante, que é o seguinte: na concepção dele, a fábula é composta por duas partes. Uma ele vai chamar de corpo e a outra ele vai chamar de alma. O corpo é a fábula, ou seja, as ideias que ela compõe, a história que ela traz, os elementos, os animais, o local onde a coisa acontece. E a alma, para ele, é a moral que dela deriva. Ou seja, quando a gente fala de um processo racional, fazendo uma analogia com as fábulas, o processo racional é uma explicação. Olha, tem tais animais que viviam dessa forma, isso é toda uma lógica para a gente compreender um contexto. Porém, a parte moral é o que está para além dessas ideias técnicas ou complementares que a fábula traz. Ou seja, é a moral final, aquilo que ela vai nos ensinar. Ou seja, o que ela vai dizer ao coração, digamos assim. Então, uma linguagem vai para a mente, que é a parte racional, e a outra vai para o coração. Isso é muito curioso porque os egípcios, quando nós vemos os símbolos, os seus mitos, por exemplo, como o mito de Osíris, nós percebemos aí que não há uma concepção racional para entendê-lo. Não é através da razão, da mente concreta que a gente vai entender um mito, mas sim através de uma intuição e de uma visão direta daquilo que ele implica, daquilo que ele significa profundamente para nós. É a mesma coisa que a fábula, porém numa linguagem mais ampla que é o mito. Isso é muito interessante de se observar, não é? Perfeito. Porque, no fundo, esse é a alma do mito, né, como você está colocando, né. E nada mais triste, nada mais chato do que tentarmos, racionalizar ali o mito, né. Tentar colocar um corpo, vamos dizer assim, quadradinho ali para explicar o que que é aquela história, né. Porque na verdade, essa vivência ela é viva, né, ela possui uma certa pulsação, e ela vai ter as suas naturais diferenciações para cada pessoa, né. Então, a gente tem que tomar, como você colocou, né, o cuidado de não cair em muita subjetividade, não cair em fantasias, né, mas a gente precisa também ser capaz de encontrar, esse sentido mais profundo para além da razão, né, isso vai ser muito, muito, muito importante. E aí os mitos, as fábulas, eles são, talvez de alguma forma, continuadores dessa tradição que, né, no ocidente, né, aqui onde a gente se encontra hoje em dia, tem uma raiz, tem uma origem que é bem egípcia, né. Tá em todas as culturas, mas a gente vai ver uma das suas principais raízes aí vindo do Egito. E falando sobre essa ideia dos excessos, ou seja, Lucas, muitas das vezes a gente tende aos extremos, ou seja, um excesso de coração, entre aspas, que muitas das vezes é mais astral e mais empolgação do que coração no sentido profundo, no sentido espiritual, que os egípcios nos ensinam, por exemplo, e outras culturas também. E em relação à ideia racional, que implica mais essa visão lógica, objetiva e concreta das coisas, muitas das vezes a gente acaba caindo nos extremos, ou seja, racionais demais, muitas das vezes, também equivocadamente, ou intuitivos ou fantasiosos demais. Então, entre os extremos, sempre existe um ponto central, um justo meio, ou o caminho do meio, como nos ensina Siddhartha Gautama, o Buda. Então, gostaria que você falasse do perigo desses excessos, da não compreensão do que eles significam e também de como evitar esses excessos através de um caminho mais do meio, digamos assim. Muito bom, Danilo. Isso realmente é algo extremamente importante, né, da gente conversar aqui, porque de alguma forma, quando a gente se identifica muito, né, com uma corrente ou com outra, isso pode nos levar a alguns excessos, né. Por exemplo, quando a gente vê o excesso do racionalismo, né, em geral, a gente vai acabar caindo numa postura um pouco fria frente à vida. Não sei se você já teve essa oportunidade de
às vezes, se perceber dessa forma, assim, né, como que realizando uma análise fria, né, sobre as coisas. E isso vai nos levando, né, a sermos muito objetivos, né, a entendermos as coisas, mas, também vai levando a uma perda de calor, né, a talvez a perda da própria vida, né. Ou seja, a gente vai se tornando um pouco máquina, a gente vai perdendo esses elementos que nos trazem humanidade. Então, necessitamos da razão, a razão ela é muito importante, mas se a gente cai também num excesso de racionalismo, de repente a gente pode estar justificando coisas monstruosas, porque racionalmente faz sentido, né. Então esse é um cuidado que a gente tem que ter. Por outro lado, né, quando a gente também, pode ter essa conexão muito intuitiva com as coisas, mas a gente perde ali um pouquinho, né, desse nosso canal racional, a gente vai sim também, ter alguns problemas, como por exemplo, o excesso das fantasias. Ou seja, para a gente se relacionar com todos esses mitos, com essa busca pela verdade profunda das coisas, né, uma conexão um pouco mais direta, isso nos exige uma certa capacidade imaginativa, né. Ou seja, é necessário que utilizemos a nossa imaginação, né, porém, a gente tem que tomar muito cuidado e não cair em processos fantasiosos, né, em que de repente essas imagens elas ganham como que uma vida sozinha, né, e por conta disso, acabamos também caindo em processos falsos, né. E de alguma forma essas imagens, elas acabam nos conduzindo para os nossos desejos também, né. Acabam burlando aí esse nosso processo racional, né. Então, dessa forma, o mais saudável, né, para nós, vai ser encontrar uma harmonia entre tudo isso, né, em que a gente não exclua esse pensamento mais simbólico, esse pensamento que nos comunica diretamente com, né, a verdade das coisas, mas que também vai passar em algum momento aí por essa validação racional, né. Senão vamos cair em qualquer tipo de fanatismo, em qualquer tipo de fantasia, e de repente a gente, perdeu verdadeiramente nessa linha filosófica, né. A gente também está aí fazendo outra coisa, não mais filosofia. Então é necessário que a gente encontre aí uma harmonia entre esses 2 lados, né. Do contrário, a gente vai estar perdendo, né. Vamos estar perdendo aí muitos elementos importantes para nós como ser humano. E filósofos também, né. Bom, Lucas, para encerrarmos o nosso podcast, eu gostaria que você falasse então quais são os caminhos, quais são as melhores formas, segundo o que nos ensinam esses sábios, de integrar a mente ao coração, ou melhor dizendo, de harmonizar esses elementos, e quais são as ferramentas que a filosofia nos traz nesse sentido, e para todos nós que, estudando filosofia ou não, quais são os elementos mais úteis e práticos, de forma simples, que você pode nos trazer para que possamos refletir sobre essas ideias e no dia a dia encontrarmos um equilíbrio entre esses elementos da mente e do coração, buscando um pouco de cada uma dessas ideias e vivendo o melhor de cada uma delas também. Se a gente volta aí para o sentido original, né, da palavra filosofia, vemos que a filosofia nos chama a um amor à sabedoria, né. E a sabedoria, ela se expressa na vida. E se estamos realmente buscando uma expressão de vida com mais consciência, de vida com mais, sabedoria, percebemos que não basta simplesmente os livros, não bastam simplesmente, todas essas correntes filosóficas que possamos estudar, né, a gente precisa colocar isso em prática. E no momento em que começamos a levar isso para a prática, vamos ver que necessitamos de muitos canais, né, para poder fazer expressar essas verdades que talvez tenhamos reconhecidos com a razão. É necessário que agora isso que a nossa mente havia reconhecido, que isso realmente, possa se harmonizar com essa verdade do coração. Então, o processo da própria, naturalmente da vida,
de colocar em marcha as ideias, né, ele vai nos levando a essa como que equalização entre o que pensamos, entre o que sentimos, entre o que fazemos. No momento em que a gente decide sair um pouco da inércia, né, do comodismo, de estarmos parados, né, só pensando, 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 e falamos assim: "Não, há que viver tudo isso", né, fatalmente vamos também, precisar casar, né, chegar a uma certa harmonia entre esses elementos, né, de ação, sentimentos e pensamentos, né. Então, acho que o caminho da ação, né, de colocar em prática, seria o melhor caminho para chegarmos a essa harmonia entre a mente e o coração. Lucas, dessa maneira encerramos então o nosso podcast. Agradeço mais uma vez a presença e, claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, Danilo. Obrigado a todos que nos ouvem e até a próxima. Até a próxima, Lucas. Bem, pessoal, a Semana da Filosofia é celebrada nos 60 países onde está a Nova Acrópole e para saber a programação completa, acesse as nossas redes sociais ou o site nova-acrópole.org.br. Você também pode nos contatar através do e-mail podcast@nova-acrópole.org.br. Até a próxima. A trilha deste podcast é de autoria de Antonin Dvorak e chama-se Serenata para Cordas, Opus 22, Larghetto.